Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória ao Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. E ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cale-te e saia dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos celebrando hoje na igreja inteira, no mundo todo, onde tem irmãos católicos se reunindo, as mesmas leituras, o quarto domingo do tempo comum. Esse tempo comum, ele vai até o 34º domingo, terminando com a festa de Cristo Rei. E começou com o primeiro domingo do tempo comum, onde celebramos, foi numa segunda-feira, infelizmente, mas onde celebramos o batismo de Jesus. E onde no batismo de Jesus, ao ser batizado, o próprio Jesus, ao sair da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito de Deus descer sobre ele. Na nossa leitura vai aparecer um outro Espírito. Tem Espírito de Deus e tem o que é contrário ao Espírito de Deus. E aí, nesse primeiro domingo, Jesus ouviu uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Primeiro domingo já nós temos a indicação que é esse Jesus que faz a minha vontade, que ele me agrada. Por isso ele vai ser colocado exatamente como aquele que nos traz a vontade de Deus e a palavra de Deus. Depois, no segundo domingo do tempo comum, nós vimos o testemunho de João o Batista, padroeiro de vocês aqui, aonde, junto com seus 2 discípulos, tinha vários outros, mas estava com 2, ele viu Jesus passar. E aí João Batista indicou: eis o Cordeiro de Deus. Já tinha falado antes, falando: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
palavra que nós rezamos no Cordeiro e que nós rezamos antes de receber a Eucaristia. Portanto, nós temos já, o evangelista Marcos apresenta dois grandes testemunhos. Primeiro, de Deus Pai, que fala, este meu filho amado. Segundo, João Batista, dizendo, é ele que é o Cordeiro de Deus. Portanto, iniciamos o ano litúrgico nos domingos do tempo comum com esses dois testemunhos. É ele que é o enviado do Pai. Aí no terceiro domingo do tempo comum, domingo passado, nós temos Jesus, então, iniciando a primeira palavra que ele vai colocar. Quando ele fala, olha, o tempo já se cumpriu. O tempo de espera de Deus nos mandar o seu Filho, alguém para nos libertar, já se cumpriu. Na nossa primeira leitura, exatamente, ele vai falar sobre esse tema, tirado do livro do Deuteronômio, onde o Moisés, ele fala para o seu povo. Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, e aí ele fala, o Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do teu meio, de teus irmãos, um profeta como eu, e a ele deverás escutar, a esse profeta. Portanto, esse prometido já desde o Antigo Testamento, que todos os profetas também falaram dele, agora o tempo amadureceu. É pleno agora. Agora é o verdadeiro que chega, que é o próprio Jesus Cristo. Então, o tempo já se cumpriu, o reino de Deus está próximo. Portanto, convertam-se e crede no Evangelho. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo. A boa nova do Pai é que seu Filho se encarnou no meio de nós. Celebramos isso no tempo de Natal, tempo muito importante, onde nós reconhecemos que esse, o enviado, o apóstolo significa enviado, o apóstolo de Deus, o enviado de Deus, Jesus, seu Filho, ele se encarnou, se tornou humano, como todos nós, para servir como aquele que vai trazer para nós aquilo que Deus quer e deseja. Ele nos ensina tudo isso. Portanto, o tempo já se cumpriu, o reino de Deus está próximo, convertam-se e crede no Evangelho. Notem bem que um pouquinho antes, na leitura de Marcos, capítulo 1, 14 a 20, ele inicia com essa palavra, pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus, a boa nova é de Deus. É Deus que manda essa boa nova, traduzida para nós, concretizada para nós pelo seu próprio Filho nascido de Maria. Testemunhado por Deus, este meu Filho amado, testemunhado por João Batista, é isso o Cordeiro de Deus. Então agora a ele é que nós vamos seguir. Por isso que mais tarde, na transfiguração, o evangelista ele vai colocar Jesus na montanha e os discípulos eles vão ouvir aquela voz que vem de Deus, este é meu Filho amado, mesma palavra do batismo, e aí diz outra palavra, escutem agora o que ele diz. Não mais Moisés, não mais Elias, não mais o Antigo Testamento, mas é Jesus e o seu projeto. Em que consiste? E aí, na semana passada, nós lemos a leitura da escolha dos primeiros 4 discípulos de Jesus, que mais tarde vão ser colocados como sendo apóstolos, junto com mais 8. Não é meu carro. Quem está na porta aí ou atrás? O carro que está lá atrás. Tá. Então, continuamos a nossa leitura. Aí, qual é o projeto da boa nova, do Evangelho que Jesus nos traz? E aí Marcos coloca na nossa leitura de hoje do Evangelho, essa leitura onde Jesus... Notem bem alguns detalhes aqui. Ele já está em Cafarnaum, uma cidade maior do que Nazaré, onde Pedro morava, provavelmente residia
na casa de Pedro, Jesus, e aí é onde ele desenvolveu muito dos seus trabalhos e muito do seu ensinamento. Então, mas ele fala que está no dia de sábado. Todo o Evangelho foi escrito dentro da mentalidade que vinha do Antigo Testamento. O dia de guarda do povo de Israel do Antigo Testamento é o dia de sábado, o sétimo dia onde se deve descansar e onde se deve reunir na assembleia com a comunidade para rezar e para ouvir a palavra. Isso é uma tradição que veio de muitos e muitos anos. Inclusive, ela aparece na primeira página da Bíblia, né, quando ele fala: no sexto dia criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e viu que tudo que ele fez foi bom. Depois, no sétimo dia, descansou, e o sétimo dia seria o sábado. E na tradição judaica do Antigo Testamento, então, o dia de descanso é o sábado. Para nós, depois foi mudado, porque nós não seguimos mais o Antigo Testamento, nós seguimos Jesus, o seu projeto, e Jesus teve a grande vitória dele na ressurreição, tempo que nós celebramos por ocasião da Páscoa, no primeiro dia da semana. Portanto, passou a ser chamado esse primeiro dia da semana o domingo. Portanto, nós celebramos, como hoje estamos reunidos aqui, como foi falado na introdução, no dia do Senhor, no domingo, para a gente se encontrar, para a gente descansar, para a gente fazer a nossa festa, a nossa alegria, tudo que nós fazemos, principalmente no dia de domingo. Mas, para eles, o dia de descanso era o sábado. Portanto, eles descansavam no sábado, e no sábado a primeira coisa que eles faziam era como vocês fizeram aqui hoje. Nós vamos lá para celebrar o nosso culto, ouvir a palavra da Sagrada Escritura, o que eles tinham escrito até então, o Antigo Testamento, e aí voltar para casa e aí fazer a nossa confraternização e passar o dia de descanso assim. Então, foi no dia de sábado. No dia de sábado, Jesus sempre frequentava também a sinagoga, que era tipo a igreja deles. É o lugar deles. Nos bairros todos tinha um centro comunitário, tinha uma comunidade, como nós temos aqui, onde se encontra para rezar, mas se encontra também para catequese, para formação, para todas as outras coisas. Esse, para eles, era chamado a sinagoga. Jesus ia também na sinagoga, e nesse dia que ele foi na sinagoga, já tinha ido várias vezes antes, até com a mãe dele, frequentava com o pai, e agora é diferente, porque ele sobe no ambão, eles tinham também um ambão na sinagoga, e ele então começa diz o texto aqui nosso, a ensinar. Só que o povo percebe que o ensinamento de Jesus é diferente do que os doutores da lei, os fariseus, ensinavam ao povo. O que eles ensinavam ao povo, eles tinham um livro da Sagrada Escritura, eles faziam um repeteco do que está escrito. Eles citam uma palavra hoje, outra palavra amanhã, mas tudo como que estava escrito no Antigo Testamento. Principalmente, como nós conhecemos pelo Evangelho, citava mais aqueles textos que tentavam controlar a vida do povo. Nós sabemos como que os fariseus e doutores da lei falavam com o povo que eles são pecadores, que quem está doente, ele não tem salvação porque pecou e por isso Deus está castigando. Para eles pregavam, não é um Deus misericordioso, mas um Deus que castiga. Um Deus que está vigiando, e diante desse Deus as pessoas todas têm medo. Esse era o ensinamento deles, tirando alguns trechos do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento tem outros trechos também que Jesus Cristo vai utilizar. Por exemplo, da misericórdia. Inclusive no livro do Deuteronômio vai aparecer muito, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus tem pena de nós, nosso Deus nos perdoa, nosso Deus quer nos pegar pela mão para nos conduzir, e tantas outras coisas boas. Porém, os doutores da lei repetiam simplesmente aquilo que castigava o povo, aquilo que gerava medo no povo. Aí Jesus ele vem com uma perspectiva nova.
Ele cria uma perspectiva de esperança, que a vida pode ser melhor, que nós podemos amar uns aos outros, que nosso Pai está lá para nos ajudar, não para nos castigar, e que se nós erramos, o Pai verdadeiro de Jesus Cristo é aquele que quer dar a mão para nós, para nos levantar, sem olhar feio para nós, mas olhar com carinho, assim como a mãe, quando a criança erra, ela olha com carinho, sorri para a criança, pega nos braços, para ajudá-la a ela se recuperar. Esse é o nosso Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. Por isso o povo admirado. Ele fala com autoridade. Ele sabe o que diz, ele sabe o que explica. Porque esses sentimentos, na realidade, de um único verdadeiro Deus, já estão no nosso coração. Assim como está no nosso coração aquilo que nós sentimos com nossos pais. Todo filho e filha sabe que o pai e a mãe vão nos entender se nós errarmos. E todo mundo então tem no seu coração, se eu errar, Deus vai me ajudar para superar, para sair dessa. E por isso que eu peço, confio nele. Esses ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe, todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, e não quem simplesmente repetia normas e leis, obrigando o povo a sofrer e sofrer cada vez mais. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. A palavra certa seria por um espírito impuro. Aí nós temos o Espírito de Deus e esse outro espírito. E esse homem estava possuído por esse outro espírito que é contra o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, espírito, a palavra significa uma força que nos move. Essa força que nos move, quando é para o bem, é de Deus. Quando é para destruir, para odiar, para se vingar, para fazer mal, para ter orgulho, para se sentir melhor, para pisar nos outros, esse é o espírito impuro. Tudo aquilo que nos leva para fazer o mal, para nos desviar do sentido verdadeiro da vida, é um espírito mau, um espírito impuro. E esse homem estava imbuído não pelo Espírito de Deus, de ajudar os outros, ser solidário, de ter a sua própria liberdade, de escolher a vida o que ele quer, não, mas estava tomado por esse outro espírito, espírito de vingança, de ódio, espírito de superioridade, o espírito impuro. E logo ele se mostrou diante de Jesus que estava lá presente. Você veja bem, esse é um ponto muito importante a gente perceber. Normalmente as crianças, você veja bem, as crianças, quando eles fazem as coisas erradas, elas se escondem. Nós também, quando tentamos aprontar alguma coisa errada, nós fazemos na calada da noite, escondidos, bem planejado. Quando aparece alguém que a gente sabe que é certo, que é justo, a gente se assusta. Porque a gente sabe que está fazendo coisa errada. E esse sabe que ele está errado. Está dominado. E olha bem, está dominado dentro do lugar considerado sagrado, que era a igreja dele, que era chamada sinagoga. Dentro da própria igreja, portanto, possuído por um espírito que é contrário ao espírito que devia reinar nesse lugar, que é o Espírito de Deus. Então, diante de Jesus, trazendo esse ensinamento novo e essas atitudes novas de compreensão, de misericórdia do Pai, esse homem se revela com muitos, né? Veja a palavra que ele fala. Ele gritou diante de Jesus e disse: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sim. É para isso que Jesus foi enviado pelo Pai, para destruir aquilo que destrói a vida, que é o espírito mau, aqueles que fazem o mal. Ele veio exatamente para mostrar ao povo que Deus quer deles a vida que Ele nos deu na criação. Valorizar a vida e não ser
possuído, não ser dominado nem por vícios, nem por ódio, nem por vingança, nem por orgulho. Temos que vencer tudo isso. A pessoa que é má, ela reconhece a pessoa justa e foge dela. E quando tem que enfrentar ela, é essas palavras que ele vai falar. Você veio tirar aqui o nosso trabalho? Você veio tirar aqui aquilo que nós fazemos? De mal? Ele sabe que é mal. Ele sabe que é contra a vida. Então, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? E Jesus responderá pela ação concreta: sim, está dominando o ser humano. Ele veio para nos libertar dos vícios, ele veio para nos libertar da maldade. O vício e a maldade e tudo que prejudica tem que ser vencido. E o enviado do Pai, o apóstolo de Deus, que é Jesus, enviado, apóstolo significa enviado, ele veio, foi enviado como boa nova do nosso Pai, que nos ama tanto, que quer nos ajudar para vencer o mal e ganharmos a nossa liberdade para podermos decidir, mas decidir sempre as coisas que constroem a vida. É essa a função que Jesus Cristo veio trazer. Portanto, vieste para nos destruir, eu sei quem tu és. Os maus, todos sabem quem são as pessoas justas. Para aprofundar um pouquinho isso, vocês vão ler depois em casa o livro da sabedoria. Capítulo 1, o último versículo, e o capítulo 2, onde tem descrito lá como é que os maus, os injustos, os malfeitores se organizam entre si para tomar conta de tudo, para mandar em tudo. E quando se aproxima uma pessoa boa, certa, justa, aí eles ficam perdidos. É isso que Jesus Cristo está fazendo. Aonde ele se aproxima, tudo aquilo que não presta, que não serve, ele fica assustado, porque ele veio para curar, ele veio para salvar. Portanto, Jesus então intimou e disse: cale-te e sai dele. Então o espírito impuro sacudiu o homem com violência. Essa frase, ela tem um sentido mais profundo, né? Todos nós sabemos que para você vencer o mal, para você vencer o vício, para você vencer o ódio, para você vencer o orgulho, para você vencer a ganância que toma conta de nós, é um jogo duro. Veja quanto tempo precisa para a pessoa vencer o cigarro, por exemplo, que é um vício. Para vencer o álcool, que é um vício. E tem que se sacrificar para poder dizer sempre: não, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Até uma certa fase. Passou aquela fase, aí você já domina a si mesmo e já consegue se controlar. Mas tem um custo muito grande que é narrado aqui como sendo sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Logo no início eles já falavam isso. O que é esse ensinamento novo? Nós só ouvimos até agora a condenação. Agora estamos ouvindo a esperança, perspectiva nova de vida, possibilidade de nos encontrar, de recuperar as doenças que nós temos. Vocês vão perceber que isso vai se repetir de agora em diante no Evangelho de Marcos, com as curas que Jesus vai fazer. Isso que é exatamente evangelizar. Você abrir a cabeça das pessoas, dar o ensinamento novo que Jesus nos trouxe do Pai, e aí arregaçar as mangas para a gente poder ajudar uns aos outros para a vida ser melhor, para a convivência ser agradável. Nós fomos criados não para sofrer, nós fomos criados não para brigar, nós fomos criados não para cada um por si, Deus por todos. Não, nós fomos criados para construir a fraternidade. É o tema da campanha da fraternidade de todo ano. A fraternidade é a essência do Evangelho, que é transmitida lá no capítulo 9, o último versículo 50 de Marcos, que não vamos ler na missa, infelizmente vai ser pulado, quando ele diz o que é o reino de Deus, o que Deus deseja para nós.
Ele deseja que vivamos em paz uns com os outros. Esse é o Evangelho, a boa nova que Jesus nos trouxe. Deus quer que vivamos em paz. E tudo que nós fizermos em qualquer lugar, iniciando pela família, pelos vizinhos e pelos outros, para promover a paz, nós estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus está se aproximando cada vez mais. Por isso que Jesus trouxe o reino de Deus, porque Ele trouxe a vida. Ele trouxe a cura para as pessoas. Ele abriu a cabeça das pessoas e mostrou outra coisa, porque eles só conheciam aquilo que os doutores da lei ensinavam. Então, o último texto aqui que eles falam, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. O ensinamento pela palavra, o ensinamento pela ação. Não basta só falar, precisa agir. Não basta você conhecer que o filho está doente, que o filho está se envolvendo com coisa, precisa agir. Precisa arregaçar as mangas e ir lá ajudar. Essa é a boa nova. Jesus exatamente nos mostrou isso em todo o Evangelho. O que é isso? O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Lógico que eles têm que obedecer. Afinal de contas, ele é o enviado de Deus Pai, o apóstolo de Deus Pai. Ele é a boa nova de Deus. E se é a boa nova de Deus, ele vai nos trazer o que é de Deus. E aquilo que foi criado por nós, que é o mal, Deus não criou o mal. Está lá testemunho no primeiro texto da Bíblia, que eu já citei, do Gênesis. Deus viu que o que ele fez foi bom, repetido 6 vezes. E no final, Deus viu que o que ele fez foi muito bom. Então, por que existe essa maldade? É criação nossa. E é por isso que Deus, os maus, os espíritos maus obedecem. E tem que obedecer a Deus, porque Ele que é o Criador. Deus não criou o mal. E isso é uma profissão de fé que nós precisamos ter dentro de nós. Aquilo que São Paulo falou: se Deus está conosco, quem será contra nós? Se eu estou fazendo coisas que constroem a vida, que ajuda, Deus está comigo, porque Deus está com aqueles que constroem a vida. Que medo eu que devo ter? Eu não devo nada, eu não fiz nada de mal, mesmo diante do juiz, se for acusado. Jesus trata disso também. Se for acusado, você não tem medo. Essa acusação que estão fazendo não é verdadeira. Eu sei o que eu fiz. Então você vai, sabendo que Deus está com você e que vai vencer. Porque vive a verdade. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Essa é uma convicção, profissão de fé que nós precisamos fazer sempre. Agora, quando nós fazemos o mal, isso não dá para fazer, para falar. Mas quando a gente é certo, é idôneo, fez coisas certas, nós temos que ter essa convicção. Vamos vencer. E tem que vencer. Então, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E aí a conclusão, a partir desse ato acontecido numa igreja dele chamada sinagoga, você veja bem, a gente não pensa, a gente vive muito enganado, pensando que é tudo aquilo que acontece numa igreja, em qualquer igreja de Deus. Não. Não. Jesus, nesse texto, acabou revelando que mesmo esse pessoal que vai na igreja, muitas vezes agem pelo espírito do mal. E Jesus vai mostrar isso. E nós temos muita. Olhando em todo lugar, como é que a igreja, como é que a palavra de Deus, ela está sendo usada em prol da maldade, em prol do egoísmo, em prol da ganância. Quanta gente nas comunidades e igrejas, seja que for, estão sendo enganadas, iludidas, levadas. Nós passamos um tempo muito forte agora, pensando que usar arma, e dentro da igreja o pessoal pegar a arma e fazer o sinal e dizer: é de Deus isso? Pois é um engano. Então não pensam que todo mundo que é da igreja que é santo, não. Precisa saber, precisa conhecer e precisa descobrir onde é que está o verdadeiro Deus.
aonde que se encontra. E o verdadeiro Deus nós sabemos onde está. Onde tem amor, aonde tem a caridade, aonde tem a misericórdia, aonde tem a acolhida, aonde tem um trabalho juntos, aonde promovemos a paz, aonde somos mansos. Isso são as bem-aventuranças que Mateus vai descrever. Aí que está Deus, onde há o amor e a caridade. E eu termino com uma palavra aqui, porque na primeira leitura, na realidade, a igreja escolheu essa nossa primeira leitura, porque agora é aquele profeta que Moisés falou: o Senhor teu Deus fará surgir para ti da tua nação e do meio de seu povo. É gente como a gente, como nós celebramos no Natal. Jesus, nascido de uma mulher, gente como a gente. Fará nascer do meio de vocês, humano como todos nós, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Essa é a palavra de Moisés. E aí Deus, próprio Deus, vai repetir essa palavra no final, onde ele vai dizer: farei surgir, Deus, para Moisés, eu farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta semelhante a ti, a Moisés. Porei em sua boca as minhas palavras. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Por isso Jesus é o enviado do Pai. Por isso Jesus é o apóstolo de Deus. Por isso a boa nova de Deus é Jesus Cristo. E por isso que nós precisamos conhecer mais quem é esse Jesus. É por isso a razão das nossas missas, da igreja nos apresentar todo domingo um texto do Evangelho para podermos conhecer quem é esse enviado do Pai. Qual é a boa nova que ele nos trouxe do Pai? Precisamos conhecer, porque existe muito engano dentro da própria igreja, assim como esse espírito mau nesse homem dentro da própria sinagoga, enganando todo mundo, mas a Deus não engana. A Jesus, o enviado de Deus, não engana, porque ele sabe qual é a verdade, sabe o que Deus quer. Hoje nós temos, infelizmente, como já falei, muitos que se chamam de profetas, pregadores, que continuam pregando o medo de Deus, que continuam pregando o castigo, que continuam promovendo normas e leis para o povo seguir, que continuam dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que Jesus nos trouxe para fazer é simplesmente o amor, a compreensão, a convivência, a construção da paz. Esse é o que é de Jesus. Agora, outros que se colocam no lugar de Jesus Cristo, que se fazem como sendo enviados de Deus, precisamos prestar atenção. Precisamos saber distinguir o joio do trigo, mesmo dentro das próprias igrejas nossas. Precisamos aprender a distinguir o joio do trigo. Termino então essa minha reflexão de hoje com o refrão que eles cantaram aqui, o verso: não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Quem é que nos traz essa voz de Deus? Na minha imaginação, é Jesus. Por isso precisamos conhecer Jesus. A voz de Deus agora se realizou em Jesus. É a voz de Jesus. Por isso, na transfiguração, escutem o que ele diz. Esta é a voz de Deus, seu Filho, Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.